Daí eu pergunto, já fiz banda que o músico me pediu uma cópia do LR no fone, e tem música que eu ouvi só ele mesmo e ponto. Até que ponto devemos aceitar o que o músico pede? Então vamos lá. Tu tem que ter aquela malandragem, né? Por exemplo, tu vai fazer às vezes um cara onde ele só quer ouvir o violão dele, o fone dele. Aí ele começa a tocar e começa a tocar fora do tempo. Então tá faltando algo a mais no fone dele. Então você começa a ouvir ali no teu que o fone começa, o violão tá batendo fora do tempo. Então tu tem que botar alguém ali para corrigir isso. Aí tu vai ali marotamente ali sem ele perceber, tu vai botando um pouquinho de hi-hat, um pouquinho de caixa, opa, baixinho. Quando ele entrou no tempo, tu parou. Então tem essas coisas assim, Quase como se essas fosse um sacadas. vazamento no fone dele, né? Pra ele nem É, perceber. justamente. Tem uma locadora e estou cheio de técnicos que dizem que só mixam na mesa X. Então um cara assim não é técnico de som, na verdade é técnico da mesa X. O que acham? Então, vamos lá. Pergunta boa, hein? Essa pergunta é boa. Vamos lá. Eu por exemplo, estou ficando velho. Então eu já não sei mexer em todas as mesas mais. Brincadeira. Sabe sim, o cara é humilde. Não, mesa é mesa, né? Na verdade, mesa é mesa. Mas, por exemplo, minha situação, que é lá no Jorge Vecilo, por exemplo, minha situação. A banda não passa som. Eles já chegam no palco tocando. E aí, se o som não está de acordo com eles, ele já vira para você e fala assim: pô, você não passou meu som, não? Então não dá para eu viajar com qualquer mesa. Eu tenho que ter a mesa X, porque é a mesa que tem a cena. A Irado. gente também tem que dar essa oportunidade para as empresas aí que estão aí, porque hoje tem Empresas muita coisa nacionais, né? boa nacional. É isso aí. Agora, eu vou só falar uma coisa aqui pro realista sonorização sem negócio da mesa. Eu acho que tem casos e casos, né? Tem o caso do Wallace, que ele falou que ele precisa ter a mesa X. Eu, por exemplo, como eu viajo muito com musical, cara, às vezes eu tenho mesa que eu tenho, sei lá, cento e poucas cenas. Não tem como eu mudar de mesa, sabe? Não tem. Uma vez, eu não lembro que cidade foi, mas o cara ficou muito puto comigo, o cara da locadora, porque eu tava viajando com uma CL5 e o cara falou assim, quando eu tava chegando na cidade, o cara me ligou, ó, consegui uma SD8 pra você. Falei, cara, não posso. Tem que ser uma CL5. Ele, não, mas a SD8 é muito melhor. Falei, eu entendo. Mas eu tenho 70 cenas prontas. É, E eu não não tenho adianta. como regravar um espetáculo inteiro. Eu levo às vezes 3 Reprogramar. semanas pra reprogramar isso, sabe? Ele, não, mas a SD8 você vai adorar. Eu falei, caraca, eu gosto da SD8, mas não tem. É diferente do cara que também não quer a mesa só por não querer, né? Eu falo isso ali no comercial do curso, que passa aqui antes de tudo. Eu acho que ninguém pode decorar uma mesa de som, porque mesa é mesa, equalizador é equalizador, É isso compressor é aí. compressor, HPF é HPF. Mas tem essas situações pontuais aí também, né? Já pediram pro Wallace aquele monitor em tempo real pro cantor, quando ele chega mais perto de um músico, ele aumenta mais aquele instrumento? Então, cara, eu faço o tipo plano XYZW, eu faço uma parada assim, lá no Jorge lá. É justamente isso, entendeu? Então, por exemplo, o Neiva tem um momento que o Neiva vai lá no Jorge tocar o baixo perto do Jorge. E aí eu vou dar uma aumentadinha no baixo naquele momento. Mas é aquilo, você vai fazer parte do show. Entendeu? Lá no Jorge, por exemplo, o Jorge ele me cobra o tempo todo. Quando, por exemplo, entra um detalhe que ele está acostumado a ouvir, que não pinta no fone dele, ele já vira para mim e olha. Entendeu? Então lá é aquele caso, eu não posso desgrudar da via dele. Porque se eu perder um detalhe do que está acontecendo, ele olha para mim. Ele olha para mim, aí naquela hora o músico me pede não sei o que, o outro me pede não sei o que lá, e fica Tem que levantando o conhecer o show dedo, também, né? Tem que conhecer o show também, tem né? que conhecer o show. Então eu fiz uma coisa assim, eu trabalho com side em auxiliar também, eu pego meus canais, boto tudo em 0 dB, a maioria das coisas, por exemplo, pro Jorge as coisas eles são pré, o restante é tudo pós. Aí o tecladista, às vezes o Misael, ele toca um pouco mais leve. A galera quer ouvir o teclado dele. Quando eu levanto o teclado dele, vai para todo mundo.
entendeu? Mas aí não tem dinâmica, tipo assim, o baixo é baixo, mas é aquilo. Cada um quer ouvir no lugar e no volume certo. Então, Sim. por exemplo, o Neve, ele quer ouvir o teclado um pouquinho mais abaixo. O outro não quer ouvir a guitarra tão alto, quer ouvir bem baixinho. Então, se eu fizer uma mix, tipo plano X lá, e mandar, o cara vai falar, não, cara, tá legal, mas, pô, não, essa guitarra pode tirar da minha via. Esquece. Tô aqui do lado da guitarra, não preciso ouvir isso. Eu acho Então, tem que teus ajustes. Eu acho também, Wallace, que já tem isso, né? Tem o Klang, por exemplo, que faz o som imersivo, e que o Klang permite até você, inclusive, você ter um trackerzinho, e aí você virar a cabeça e te acompanhar. Não vai faltar muito tempo para a gente ter um tracker que, conforme o músico ande, a mixagem acompanhe isso. Isso já é feito com o microfone. Na Broadway tem uns espetáculos que fazem isso. O cara tem um palco mapeado. Aí ele tem um microfone lá, o bodypack, ele tem um trackerzinho do lado que fica mapeando onde ele tá no palco. Então, sei lá, se o coro abre, no PA isso também acontece, sabe? Tipo, o pan tá Bem legal. relacionado aonde a pessoa tá. Então não falta muito, eu acho, para isso existir. Acho que falta muito pra gente ter acesso a isso. Aí vai demorar um tempo. Como usam caixas? Foram extintas, sou apaixonados pelos SB 850 e sai desafiados. Pô, Como cara, é que você faz aí com caixa? 850, o SB850, pra pancada, eu gosto pra caramba ainda, cara. Pô, dobrado, né? Aquele palco mesmo pra largar o prego, o cara Aquele lá no PA duplo, não né? conseguir nem abrir o PA. É bom, é bom, eu gosto muito. Original, né? Original, bem cuidado. Original, Muito gente, aqui tem bom. peça original. Porque outro dia eu vi um anúncio assim, SB 850 original, com falante XYZ. Eu falei, porra, É. não é original, cara. Que é isso? Primeiro é o seguinte. O Marcelo, ele é o responsável técnico do sistema, né? Da locadora. E não tem obrigação de fazer banda. Já é fechado com o dono do sistema. Como é que rola isso aí pra você? Ó, na época que eu era lá da casa de show, que eu trabalhava na casa de show lá na Fundição Progresso lá, eles não gostam de pagar, né? Aí na hora do rateio lá do dinheiro lá da bilheteria, cada um com um saco de dinheiro desse tamanho aqui, aí fica assim, a gente tem que pagar os técnicos, mas, pô, como é que a gente tira aqui R$ 100 de cada um para pagar os técnicos? Entendeu? Com aquele saco de dinheiro enorme. Então, cara, tem que cobrar. Lá na fundição, por exemplo, a gente tinha um acordo com a casa. Quando não vinha a técnica, a gente adorava. Porque a gente cobrava uma operação. Era claro que a gente não cobrava, a gente não podia cobrar uma tabela. Mas a gente ganhava um dinheirinho, entendeu? E era por banda. Tinha 3 bandas na noite, a gente ganhava 3 bandas na noite. Se a atração fosse gringa, a gente ganhava a tabela de atração gringa. Entendeu? Aí todo mundo ganhava. Aí final do mês eu ganhava um dinheirão É de o justo, operação. né? Vamos combinar. Entendeu? Mas é aquilo, a gente brigou muito. O problema é que às vezes, é o que eu falo, muita coisa tem que ser definida na nossa profissão e não é. Porque enquanto tiver gente que vai fazer qualquer dinheiro, vai ter essas coisas assim, entendeu? E às vezes tem a galera boa de trabalho que, por precisar trabalhar, acaba achando que tem que aceitar umas propostas indecentes, Não, não entendeu? E pode não não. precisa. Tem que ser, às vezes, tem que selecionar. Indica bons monitores de palco pra gente aí, pra palco pequeno, 15, 12, 8 polegadas. Qual monitor você gosta mais? Marca e modelo. Pode falar marca, modelo, aqui a gente não tem patrocínio, não tem nada. Cara, o monitorzinho da Laco Chico lá é outra realidade, né? Ah, Os Meia também, entendeu? Mas tô falando de monitor. Do Laco Chico, Meia. Não, os FZ tem uns FZ legalzinho também que funciona. FZ agora tem aquele LS Audio, tem coisa bacana também, entendeu? Mas é aquilo, tem que ouvir. Porque aí vou te falar assim, um monitor de 8 bem legal. Aí você vai e bota com uma banda de heavy metal onde o palco todo. Aí não vai dar, vai estragar a caixinha, entendeu? Mas para monitor, uma coisa que eu falo muito assim, esses dias eu também estou fazendo a Tilha, né? Que é uma artista uhum, de funk, né? Nova, tá surgindo, apesar dela tá um tempo já desde novinha, né? Ela já vem fazendo isso, sim. mas agora a carreira dela tá pintando. Então, o que acontece? A Tilha, eu fui passar o som dela, ela usa fone, usa in-ear, mas pede o side por causa das bailarinas e tal. Aí encontrei uma galera amiga e tal, e eu percebi uma coisa: as cantoras tudo usa side,
e o fone em ear. Mas se a pessoa usa os dois em ear, por que o site tem que ser tão alto assim? Aí eu falei, meu amigo, por que o teu site é tão alto assim? Para que tu usa o site tão alto assim? Não, é por causa das dançarinas. Eu falei, mas elas não escutam, não, elas são surdas. Mas Aí são depois dançarinas surdas, né? não, porque elas têm que sentir a música. Eu falei, não, cara. O que acontece? Você bota muito som dentro do palco, é o que acontece com os monitores. Você bota muito som dentro do palco, o som do PA vai ficando. O cara para mixar lá na frente vai ficando ruim. Vai ficando um som de aquário, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu adoro quando a banda. Por exemplo, se eu fizesse PA, por exemplo, eu adoraria a banda todo mundo de fone. E sem amp no palco. Porque e a bateria dentro de um aquário.